vai estar com essas informações hoje, o mundo todo indo para a nuvem, os dados em nuvens, questões de autenticação. Então, aí a gente vê, né, alguns dados que eu peguei aí, e 32% das empresas elas já reportaram ter passado por cybercrimes, né, ter alguém, violação dos seus dados, né, de acessos indevidos dentro de usuários na empresa aí, por exemplo, 80% dos usuários já admitiram usar aplicações SaaS dentro da empresa, só que aplicações particulares, né, como por exemplo o OneDrive, Google Drive, e fugindo assim da política de segurança da empresa, né? A empresa ela quer que o usuário dentro da empresa acesse os seus serviços, as suas aplicações, não estruturas particulares, porque aí fica muito fácil o cara tá fazendo uma cópia indevida de um dado, a aplicação que o usuário instalou pode estar com uma vulnerabilidade e a empresa não tá detectando isso, né? 63% das empresas já afirmaram ter sido violadas por senhas roubadas, padrões fracos de autenticação, né? Então, por brechas. Então, a gente sempre tem que estar aí se preocupando cada vez mais com segurança, né? E aí a gente vê que antigamente, antes da nuvem, né, e da mobilidade, nosso ambiente era on-premise, né, com nossos servidores lá dentro de casa, nossas regras de firewall, a gente tentando ao máximo questões de segurança, de permissionamento, mas hoje isso foi para fora, né? Hoje agora está tudo na nuvem. Então hoje praticamente o seu file server é um OneDrive, né? Usa compartilhando recursos com outras empresas, né? E-mail, aí o Office 365 aí com o Exchange Online, né? Os seus e-mails estão na nuvem também, essas autenticações estão na nuvem. Então, cada vez mais a segurança tem que ficar evidente na hora dos projetos, na hora de você fazer compartilhamento desses recursos, né? Então, essa transição aí de usuários, clientes, parceiros indo para a nuvem, né? Passando por tendo uma mobilidade de vários dispositivos, você está acessando celular, computador, né? E acessando várias aplicações. A gente tem que saber que se hoje nosso nível de segurança está adequado para estar utilizando esse tipo de serviços, né? Então, pensando nisso aí, tá? Nessa questão de autenticação, né, de controle de usuários, controle de acesso, né? A Microsoft aí veio pesado aí, tá? Com Azure Active Directory, tá? Para justamente trazer um conforto, uma segurança, uma gestão maior nas identidades, né? No controle de identidades aí dos nossos usuários e ativos, tá? Então, o Azure AD, o que ele é? Ele é um serviço de gerenciamento de usuário, né, de entidades, tá? Que eles chamam de entidades, tá? Então, a gente pode estar aí com trazer esse gerenciamento de identidades para recursos internos ou externos, né? Então, os externos, por exemplo, aí o Office 365, né, que tem e outros milhares de aplicações, né, que você tem aí externos ou até suas aplicações internas que são publicadas, né? Então, você consegue fazer a gestão disso aí. Recursos internos, você tem uma aplicação dentro da sua rede, uma intranet, né? Coisas que você desenvolve interno, você consegue um Active Directory dar as permissões, ter integração, tudo, tá? E aí, com ele, o que é que você começa a pensar? Ah, eu tenho usuário, como é que esse usuário vai acessar minhas aplicações, meu ambiente, né? Se vai ter multifator, quais são as condições que eu vou avaliar esse usuário para permitir as ações a ele, né? E em cima de todos esses dados, aí sim, eu permito ou não que os usuários ele acessem as aplicações da nuvem ou minhas aplicações on-premise, tá? Então, lá dentro do Active Directory, do Azure, vai ter todos os seus usuários, né, suas contas de usuários, seus grupos, e a partir daí
você faz essa gestão e aí vem todos esses controles, tá? Esses controles de segurança, ele vem a partir de funções, tá? Vem a partir de funções e essas funções vai determinar o nível de segurança que você vai aplicar ao seu ambiente. Então, eu tenho funções de proteção de identidade, né, de usuário, eu tenho gerenciamento do privilégio desse usuário, tá? Eu tenho a possibilidade do business to business aí, né, de eu poder compartilhar meus dados, minhas aplicações com outras empresas de uma forma segura, tá? Eu dar um acesso condicional, então o usuário ele não vai só colocar um usuário e uma senha, ele vai ter que passar por parâmetros que ele entre numa condição que eu possa dar permissão a ele ou não, a gente vai estar explicando. Então tem uma função de identidade do dispositivo, então a pessoa está acessando de um celular, de um computador, que dispositivo é esse, e eu tratar seguranças a partir disso, né? Uma redefinição de senha aí por autoatendimento, é uma coisa bem bacana, que a gente vai estar falando também, e essa identidade híbrida aí, né? Que é um modelo tradicional, que aí vocês vão ver que hoje acho que muita gente já utiliza, tá? Então vamos falar um pouco aí sobre essas funções. Então, proteção de identidade, né? Então, hoje, quando você por exemplo, tem uma conta do Office 365, né? A conta do Azure, do portal do Azure para a criação de máquinas virtuais. Automaticamente, quando você cria uma conta dessa, quando você compra um serviço desse, automaticamente por trás você já está utilizando o Azure AD, tá? O Active Directory lá do Azure, tá? Então lá ele já entra automático lá as permissões que você vai dar ao usuário, das contas de e-mail, das contas de acesso ao portal de gerenciamento de máquinas virtuais, ele já está aí. Então, dentro disso aí, você já consegue, né, a permissão e a proteção que os usuários eles só loguem, né, por multifator. Você consegue exigir a um grupo específico de usuário ou a todos os usuários que, se eles forem acessar as aplicações de vocês, eles só acessem por multifator, né? Hoje você vê que todas as aplicações de ponta aí estão obrigando, né, a gente a tá com multifator, né? Algumas estão recomendando, mas hoje está como obrigação. Hoje, tudo que a gente está passando aí de invasão, de ataque, hoje, por obrigação, a gente tem que estar com esses recursos habilitados, né? E dentro dessa proteção de identidade, a gente consegue automatizar correções de entrada arriscadas, né? Que é justamente, o usuário tá esquecendo a senha, o usuário não habilitou o multifator, o usuário está em um dispositivo diferente, né? Então ele mesmo, o usuário, ele vai conseguir tá corrigindo essa esse risco que ele tá tendo ainda em relação aos acessos dele, né? De uma forma simples, né? Então, quando a primeira vez o usuário for logar, ele ainda não tem um multifator, automaticamente vai solicitar ele, você precisa ter uma segunda chave de autenticação aqui. E aí ele vai seguindo os passos, né? E aí ele vai escolher um PIN no celular, ou ele vai instalar a aplicação da Microsoft no celular e toda vez que ele for autenticar, ele vai dar uma autorização pelo esse aplicativo do celular, tá? Então, isso já não precisa a intervenção do administrador, né? Não, o administrador vai configurar, chega aqui e senta com o usuário, agora você vai ter que cadastrar isso, não. Fica muito automatizado, né? Então, o administrador só precisa estar cadastrando qual é a proteção que ele quer para aquelas identidades, né? Para aqueles usuários. A partir daí, o usuário tem total autonomia, tá? E aí, a gente tem a questão de detectar e corrigir os erros, né? Então, quando a gente está com essa proteção ativa e o usuário vai autenticar, tudo é avaliado, né? Então,
Ele vai detectar se o usuário está numa viagem atípica, por exemplo, ele está fora da localidade típica dele. É um cara que ele é daqui de Sergipe, sempre logou, sempre quando ele vai entrar no e-mail dele, sempre quando ele vai acessar o OneDrive, sempre quando ele vai acessar alguma aplicação da empresa, ele está em Sergipe. De repente o cara fez uma viagem para São Paulo e vai autenticar. O sistema, né, de proteção vai dizer, opa, esse cara está em um lugar diferente, né? Mesma coisa, um endereço IP anônimo, né? Tem várias ferramentas aí que você consegue mascarar, né, o endereço IP que você está, né? Como tem navegadores, né? Navegador Tor, programas de VPN para fazer esse anonimato. Então, o software o software aqui de proteção de dados, ele vai identificar, tá? Que o cara tá fazendo desse meio, né? Propriedade de entradas desconhecidas. Então, é multifator, mas o usuário sempre ele pede para enviar uma mensagem de texto para o celular dele. Do nada, agora o cara pegou e pediu para fazer a autenticação pelo aplicativo no celular. Aí o software identifica, pô, esse cara nunca teve esse comportamento, né? Porque ele está vindo com essa entrada diferente agora. E aí faz outras ações. Então, a gente tem IP vinculado, né? Então, a base de dados da Microsoft aí com IP vinculados a malwares aí, então ele já faz essa análise. Ele consegue fazer uma análise, identificar se foi uma credencial vazada, que não é aquele usuário que está usando aquela senha mesmo, que houve vazamento de senhas por algum motivo, né? E ele tem a identificação, a inteligência de identificar se foi ameaças de força bruta, né? Então ele já vai identificar aqui e vai tomar as ações. Para cada tipo de ação dessa que ele vai tomar, pode ser que os usuários mesmo corrijam. Então o usuário chega, clica aqui e diz, não, eu estou em um novo local, é porque eu estou a trabalho, mande um PIN para mim, manda um e-mail, que eu confirmo no e-mail e ele já libera o acesso. Tá? Então o usuário, por mais que ele esteja em outro local, que caia no nível de risco, ele consegue, pelo alta correção, ele ter o acesso de volta, tá? Ou se ele cair num grupo de risco elevado, aí sim, aí a conta fica bloqueada e o administrador vai ter que fazer uma intervenção. Aí ele fica aqui, né? E aí o administrador lá vai receber um e-mail, vai receber um alerta, e aí ele vai fazer o procedimento, concordando ou não com aquele risco, e aí o usuário vai receber e-mails, ó, o administrador já analisou e você pode fazer os passos para retomar a sua senha novamente, seu acesso. E aí o usuário vai, mesma coisa no autoatendimento, vai fazer as funções de multifator e vai ter o acesso novamente, tá? Partindo daí, a gente entra no outro lá, que é o gerenciamento do privilégio, né? Que é aquela questão de, o cara precisa ter acesso a uma aplicação hoje só porque ele está fazendo uma auditoria, mas amanhã ele não precisa. Ele precisa ter acesso agora aos e-mails dele, o pessoal, ele está de férias, ele não vai ter acesso, ele está à noite, fora do horário de expediente, a gente não quer que esse usuário tenha acesso. Então, a gente consegue configurar isso aqui tudo no gerenciamento de privilégio. Então, vamos supor, o usuário, o Felipe aí, em determinados momentos, ele precisa criar uma máquina virtual no ambiente lá do Azure, ele precisa adicionar uma conta de e-mail, dar permissão, mudar lá. Só que ele não precisa ficar com a permissão de administrador desse ambiente o tempo todo. Ele só precisa ter essa permissão na hora que ele vai executar essa tarefa, né? Então a gente tem a possibilidade de fornecer o acesso só na hora certa, na hora que ele precisa, automaticamente ele vai ter aquele acesso de admin para aquele recurso e ele vai utilizar. Quando ele sair da gestão daquele recurso, automaticamente o grupo que ele está tendo permissão ali, ele sai desse grupo e ele volta a ser um usuário normal, tá? Eu posso dar acesso por tempo limitado, né? Então, vou chegar ao usuário agora, ele é administrador. Por a gente sabe que, às vezes, no dia a dia, chegar, rapaz, estou tendo problema de acesso à aplicação aqui, aí, não, bota aí no grupo de administrador para a gente testar. Aí pega o usuário e lança o cara lá no grupo de administrador, né?
Aí o que acontece? O cara faz a ação, faz tudo, e a gente se esquece, cara. A gente é humano, a gente não é máquina, e esse usuário fica lá por muito tempo, e a gente só vai identificar isso com auditorias, né? Depois a gente vai fazer uma auditoria no nosso ambiente, aí vai ver os grupos lá, quando vê, tem uma porrada de pessoas lá dentro dos grupos, tem contas de serviços com permissões administrativas muito altas, tá? Então aqui a gente pode dizer, o cara vai ser administrador, mas durante um dia, uma hora, depois automaticamente isso sai, o sistema tira ele. Então o sistema de gestão vai tirar esse usuário daquele limite, né? Eu posso exigir que para cada tipo de permissão dessa que eu vou dar ao usuário, exige uma autorização. Então a gente tem os consultores lá e o consultor vai dizer, eu preciso de um acesso determinado de administrador do domínio para fazer uma ação. Eu vou botar o dia inteiro. Mas vai cair numa caixa de aprovação. Tá? Pode chegar para mim ou para Felipe, para o gestor da empresa, para o dono, sepa. Porque esse cara quer isso aí. E aí a gente vai avaliar e vai dizer se esse cara pode ter esse tipo de permissão ou não, né? Vai ter a justificativa, o cara vai dizer, qual é a justificativa para eu ter esse tipo de permissão, né? A gente pode impor multifator, né? Por mais que eu dê a permissão dele, ele vai acessar lá, mas ele vai acessar com multifator essas permissões que eu estou dando, né? Vamos ter as questões de notificações, então todo mundo sempre vai ter notificado quando for dado uma função, né, privilegiada, né? Tem as revisões constantes, né, para garantir que o usuário ele só tenha a permissão e o acesso que foi determinado a ele, né? E eu tenho todo o histórico de auditorias, né? Como pode ver aqui, então, eu tenho o usuário, ele vai autenticar via multifator, que já vai mandar uma identificação, né? Um log aqui para o administrador, que ele pode fazer alguma ação, dentro de que grupo ele vai estar, se é somente leitura, é um global. E aí eu sempre vou estar, o sistema vai estar monitorando os acessos desse usuário, vai estar auditando e vai estar tendo esses relatórios, né? Então, eu posso customizar aqui, eu quero uma vez por mês receber os relatórios dos meus usuários, quais são as permissões que eles estão tendo, a dificuldade que eles estão tendo de acesso, qual foi o usuário que tentou uma coisa que foi acesso negado, quem foi que está passando, usuários com acesso privilegiados. Então, isso traz uma segurança muito grande para a gestão aí de permissionamento, né? Hoje a gente sabe que para facilitar o dia a dia, na correria, no meio dos problemas, o cara chega lá logo e bota, não, o cara é administrador do domínio, administrador de esquema, administrador do que for, você se livra ali do problema de permissão e vai embora, não, depois eu tiro. Acaba não tirando. Aí, o cara cria uma conta de serviço, né, que tem padrões para a criação de conta de serviço, acho que já falou um pouco nos treinamentos que quem participou aí. E aí o cara cria uma conta de serviço e bota uma permissão muito elevada àquela conta, né? Então isso tudo a ferramenta vai estar dizendo, esse usuário aqui, essas contas, tem permissões excessivas, será que é para isso, tal? E vai ajudando a gente a sempre estar tratando essas questões, tá? Para que não caia no esquecimento. Hoje a gente sabe que cai muito no esquecimento, essas questões do permissionamento aí, né? Outro item aí é a integração, né? Como empresa, entre as empresas, né? Então, dentro das suas aplicações, né? Você tem uma aplicação interna, que tem uma API de integração de autenticação aí com o Azure AD, com o seu AD local, tudo. Você pode pegar, fazer com que os usuários externos, usuários de outras empresas, eles consigam se conectar na sua aplicação usando os usuários da empresa dele, os usuários, as credenciais de acesso que ele já tem. Então, a gente não precisa se preocupar em criar uma conta para os usuários externos, gerenciar essas contas, ou sincronizar o AD desse cara, sincronizar o Active Directory dele com o seu, fazer relação de confiança para que eles consigam acessar suas aplicações com as credenciais dele. Nada, você simplesmente vai lá e diz, esse recurso o usuário X da empresa XPTO vai ter acesso. Esse usuário vai receber link com a permissão que você deu e ele vai se logar usando as credenciais dele.
tá? Então você não precisa gerenciar a senha do cara, o usuário do cara, forçar que ele troque a senha, alguma coisa assim, não. O acesso é dele, a credencial é dele. Você só está permitindo que ele acesse funções dentro do seu ambiente, tá? Então, como exemplo aí, a gente tem o OneDrive, né? O OneDrive hoje você tem suas pastas lá e você simplesmente chega lá, quero compartilhar com fulano e tal, de outra empresa, você só diz qual é o e-mail do cara, ele recebe isso aí e você dá a permissão para esse cara. Então você consegue gerenciar a questão de permissionamento, de acessos que esse usuário vai ter dentro do seu ambiente, como se ele fosse um usuário seu. Você só não vai validar a senha dele. Mas mesmo assim, você pode exigir que ele, quando vem acessar o seu recurso, ele use multifator, por mais que dentro da gestão de acesso do ambiente dele, ele não tenha esses recursos. Quando ele for acessar nossos recursos, ele vai ter que se enquadrar aí no que a gente tem, né, de segurança. Então, vai habilitar multifator para esse cara? Vamos habilitar. Ele vai cair nessas regras aqui de proteção de identidade, ele vai cair. Tá? Então, quando ele vir acessar, a gente vai analisar qual IP que ele está vindo, qual é o computador, se ele está no mesmo estado ou está fora do estado. Então, todo esse comportamento que ele vai estar tendo no uso das nossas aplicações, a gente vai ter esse controle, tá? Então, a gente tem também aqui, a gente pode ver aí o acesso condicional, né? Que aí é o que está trazendo mais de segurança. Ele não é o único recurso, quer dizer, não, só essa condição, se ele não tiver assim, não vai sair. Então, são várias situações que ele vai tá analisando, né? Então, primeiro o cara se autentica lá pelo multifator, né? Pelas credenciais dele, entrou. Depois que ele entrou, o acesso condicional vai fazer uma nova validação, tá? Então, ele vai pegar sinais, né? Vai tomar a decisão e vai dar o acesso à aplicação, e isso tudo mediante políticas de decisões aqui, políticas de identificação de sinal, que a gente vai determinar para esse acesso, tá? Então, aqui o que é que ele vai analisar? O usuário e o local que ele está, o dispositivo, qual é a aplicação que ele está querendo acessar, é um risco em tempo real, o tipo do acesso, então todos esses sinais dele aqui, aí ele vai cair no outro campo e aí vai dizer, eu vou pedir um multifator de novo, vou pedir agora que ele autentique de outra forma, porque eu identifiquei um risco alto aqui agora para ele. Aí o cara volta e diz, se autentique de novo. Por isso que você vê, às vezes, você vai autenticar, bota de novo, aí o cara pede de novo. Ou, você já se autenticou pelo aplicativo, se autentica agora pelo um torpedo, né? Pela uma mensagem de texto. Então, quando acontece isso, é porque você já se autenticou pelo multifator, mas quando chegou aqui no condicional, ele identificou mais algum ponto e pediu para você refazer, tá? Então, se for um risco muito alto, ele já vem aqui, bloqueia o acesso e você não vai conseguir. Tá? Então, se não, ele já passou, eu analisei todos esses sinais, eu vou e passo normalmente para ter acesso às minhas aplicações, tá? E aí, Felipe, tá tranquilo aí? Tá todo mundo vendo alguma? Eu tô por aqui, tô escutando, acho que a galera tá prestando atenção aí. Eu vou aqui empolgado, eu termino a apresentação, é capaz da internet ter caído e eu aqui falando, eu vou indo. Não, vai lá, tá Vou massa. lá. Pessoal, lembrando aí, se quiserem falar alguma coisa, podem, viu? Fique à vontade. Levanta a mãozinha que a gente tá aqui de olho. Isso aí, isso aí. Então, a gente também tem um controle em cima de dispositivos, de identidade de dispositivos. Né? Então, você pode pegar seu ambiente, suas máquinas do usuário, seus servidores, ingressar num domínio, né, no AD do Azure, tá? Como vocês fazem nos seus ADs on-premises aí, no Windows Server lá, com as features de AD, né? Ou vocês podem entrar direto no AD do Azure, no domínio do Azure. Os usuários que não são da sua empresa, que não são do seu domínio, né? Então, um celular, um computador pessoal, toda vez que eles ingressam
acessam, né, pegam permissões de acesso aí ao e-mail, ao que seja, uma aplicação sua, lá no Azure esse dispositivo é registrado, né? Então ele vai lá dizer se é um celular, é um servidor, é um desktop de um usuário, se ele está no domínio ou não. Então você vê aí que ele diz, é ingressado no domínio híbrido, né? Então ele está trazendo essa informação do servidor do AD convencional, on-premise, ou então não, ele é registrado no Azure. O cara entrou no domínio do Azure, então ele é ingressado. Então essa máquina não está no domínio, ela só está tendo acesso ao recurso lá. Então, para cima de todos esses tipos de dispositivos, a gente pode criar também requisitos de segurança, tá? Para aplicar aquelas mesmas políticas de acesso condicional lá. E aí a gente vem, trata essas políticas, esses dispositivos vão acessar um ambiente, eu preciso validar o que nesse dispositivo, tá? Então eu posso forçar aqui os tipos de autenticação. Quando eu for entrar nos dispositivos ingressados no Azure, que é aqueles que quando você ingressou no domínio, você ingressou ele no domínio do Azure. Você foi lá adicionar a máquina ao domínio, botar o domínio do Azure, passa as credenciais e ele entrou pelo domínio do Azure. Então, se ele for um dispositivo gerenciado pelo AD do Azure, você pode forçar aqui que o usuário vai se autenticar por senha, né? Por PIN, por padrão e por Windows Hello, né? Que é a questão de você passar um certificado digital para cada usuário seu, você importa isso na máquina, né? Você pode criar uma GPO, ele vai pegar o usuário, quando o usuário logar, ele já baixa o certificado dele, e aí nos próximos login não vai precisar mais de autenticação por usuário, né? Ele já vai por aquele certificado. Né? Então a gente aí tem aquela questão, né? E Ângelo, isso é bom, isso é ruim. Pelo que a gente vê, assim, você vai ter que ter uma gestão maior dos certificados para os usuários, né? Ver a validade do certificado, então tem que estar renovando. Empresas muito grandes, eu tenho 200 funcionários, tenho 200 certificados para gerenciar ou não, então, eu vou continuar com o PIN, com a senha. Então, tem alguns parâmetros para levar na hora de você fazer esse tipo de configurações, tá? Para equipamentos que não são ingressados diretamente, não são registrados no Azure, mas são ingressados, né? Ou ele vem de um AD on-premise, ou ele é um dispositivo que não é do domínio, a gente consegue aí exigir a ele aí que ele tenha a senha, né? Na hora do cara logar, tem a senha, e o Windows Hello também, tá? E o que é que a gente ganha com isso aí? Quando o cara se autentica e o Active Directory identifica que aquele dispositivo passou aquela identidade de dispositivo ali, passou pelaquela segurança, fez aquela análise, então quando ele for o OneDrive local dele, já vai pegar a autenticação disso aí, o velho Sing Sign-On, né? E o cara já entra na máquina e tudo que tiver de aplicação ali dentro já vai pegar aquele usuário, já vai pegar aquela credencial e já vai ter o acesso. Ele não vai estar mais precisando clicar, abrir o OneDrive, aí vai pedir o acesso multifator. Vou acessar o e-mail, na hora que eu abrir o e-mail, pedir de novo a credencial de acesso, o multifator e fazer aquelas coisas. Não. Como o dispositivo dele junto já veio com essa credencial, as aplicações internas já do instalar na máquina dele já vai estar autenticada, tá? Isso vai tudo do nível de segurança que a gente vai estar aplicando. Aí uma coisa que é show de bola, né? Eu acho que administrar a rede do dia a dia, os administradores aí, pessoal, a gente sabe que o call center aí, o helpdesk não para com troca de senha. Aí é terrível, toda hora o usuário esquece a senha, toda hora o usuário esquece a senha, pede para trocar. O risco muito grande deles ficarem cadastrando senhas simples, né? A gente tenta botar senhas complexas no ambiente, com 10 caracteres, alfanumérico e tal, e sempre quando a gente chega nos ambientes para propor isso por causa de segurança, a galera desloga, Ângelo, aqui não tem como a gente colocar não, porque o usuário aqui é terrível. Não, aqui eu não quero nem que bloqueie a senha. O usuário bota a senha dele aqui e ele se aposenta na empresa com aquela mesma senhazinha, porque se mudar o cara já não quer mais trabalhar, né? E aí entope a central de serviço dessas solicitações o dia todo. Isso toma tempo, né? Então, com essa senha aqui, por redefinição de senha por autoatendimento, né? O usuário, esqueci minha senha. Tranquilo.
ele vai no celular dele, vai em qualquer lugar, qualquer ambiente, ele acessa essa URL aí, que é um portal da própria Microsoft, tá? Ele vai passar a credencial dele, do e-mail dele, né? Aí ele já vai aqui validar, né? Que ele não é um robô e tal. E a partir daqui, vamos gerar outras telas, fazendo com que ele confirme que ele é ele. Ele vai lá, Felipe esqueceu a senha. Aí Felipe vai agora. Não precisa ligar para Ângela, não precisa ligar para Rafael, para Jéssica, ninguém. Ele vai entrar no portal aí, vai colocar, né? O portal vai dizer, ô, beleza, Felipe, eu quero saber se você é você mesmo. Vou mandar um PIN pro seu celular, veja qual é o PIN. Aí ele responde o PIN, beleza, agora eu vou pedir autenticação no aplicativo. Mandou, disse, rapaz, vamos ver agora, manda outra requisição para ele, ele vai, automaticamente voltou, registrou a senha e ele já tem o acesso de novo ao ambiente. Então, esses passos até ele renomear a senha dele, pode ser determinado. Você pode customizar isso, deixar muito mais simples, ou você forçar um pouco mais, né, para identificar se aquele usuário é aquele usuário mesmo. Então, assim, contas de usuários simples, usuários que não tem tantas permissões, e o cara quer resetar a senha dele, então você pode botar, não, ele só vai botar aqui, confirmar o e-mail dele e um PIN no celular. Quando o cara fez isso, vai cair, vai abrir a caixinha, bota a nova senha. Ele vai botar, aplicou, ok. Né? Se for um usuário que tenha poder mais administrativo, você, opa, esse cara, por que estão querendo resetar a senha dele? Não vai ser tão fácil assim. Então, vamos botar mais dificuldade, tá? Então, a gente já consegue livrar um pouco dessa carga, né? Alguns clientes nossos já perguntou isso aí, como é que eu faço para, até recentemente, né? Como é que eu faço para os usuários resetarem a senha dele mesmo, tal, porque é muito chato, então às vezes a gente não consegue. Então o cara tá de fora de casa, aí o cara quer acessar a VPN da empresa, só que o usuário dele bloqueou. E aí ele não tem nem como acessar um ambiente para poder desbloquear a senha dele, porque a VPN não conecta. Então aqui simplesmente ele ia acessar um browser na máquina dele, na lan house, em qualquer lugar, ia fazer os passos e ia ter a senha de novo desbloqueada, tá? Então isso agiliza muito, facilita muito o dia a dia, tá? Então aqui a gente tem identidade híbrida agora, né? Que eu acho que quem já tem e-mails aí no Office aí, né? No Office 365, quem já usa alguns recursos de nuvem da Microsoft aí, geralmente o pessoal já faz esse sincronismo, né? Que é o quê? Você tem seu AD local, on-premise, né? Você instala uma aplicaçãozinha nesse AD, fazendo com que ele envie todos os seus usuários, objetos, né, de usuários, de grupos que você tem no seu ambiente local, que você mande isso para o AD da nuvem, né? Para lá você poder dar as permissões de acesso às aplicações, né? Então as aplicações lá do Azure, do Microsoft 365, né? Essa a mais antiga aqui, e as aplicações que tem, que você tem no seu ambiente aí, para aqueles usuários que estão no domínio local, tá? Então, isso aqui, pessoal, só para já deixando bem claro, fazendo aqui entidade híbrida não quer dizer que eu tenho um AD único, tá? Eu tenho ADs distintos, né? Aqui eu posso ter um domínio ITP Soluções, né? Mas na nuvem eu posso ter um domínio XPTO, tá? Mas meus usuários do domínio ITP Soluções vão aparecer aqui e eu vou conseguir dar permissões para ele. É como se fosse o tipo lá do business to business, né? Então, como se fosse assim, só para simplificar, tá? Então, esse é um domínio e esse é outro. E eu estou sincronizando aqui, né, os usuários com o domínio do Azure para eu poder fazer os meus permissionamentos e aplicar todo aquele tipo de segurança que eu tinha configurado anteriormente, tá? Então, o que a gente ganha com isso aí, né? Então, a gente instala a ferramenta, o AD Connect, né? Então, você vai instalar na máquina o AD Connect. E o que ele faz? Ele vai pegar aqui as senhas de usuário, né? Os hashes lá de usuário. Ele vai
mandar para a nuvem, né? Então, a passagem de autenticação, então, um usuário tá em casa, tá remoto, ou seja, ele quer logar em alguma aplicação, no e-mail, no OneDrive, numa aplicação que vocês têm internos que publicaram na internet e tal, quer fazer essa autenticação, ele não precisa ir no AD local, você não tem que estar numa VPN para poder passar credencial para ter aquilo ali, não. Esse usuário já vai estar na nuvem, então você faz essa passagem de autenticação para o Azure AD, tá? Ele sincroniza, né? Todos os usuários e grupos aí tem essas permissões, manda tudo para a nuvem. Então, toda vez que você cria um usuário novo no seu ambiente on-premise, ele pega esse usuário, vê as permissões dele, pega todos aqueles objetos relacionados àquele usuário e sincroniza com a AD da nuvem, tá? Então, tempos em tempos, a ferramenta vai lá e faz esse sincronismo. E ele sempre fica monitorando a integridade. O que eu tenho aqui, os usuários que eu tenho aqui interno são os mesmos que eu botei para a nuvem, está faltando alguma coisa. Então, o cara mudou a senha na nuvem lá, pelo aquele procedimento de autoatendimento. Então, ele encaminha isso para o on-premise, o cara consegue acessar com o mesmo usuário, a mesma senha, os dispositivos do domínio, os dispositivos locais dele, quando ele for para a empresa, a mesma coisa quando ele estiver trabalhando fora. Então, já gera essa possibilidade, tá? E você consegue aqui fazer todos aqueles recursos de segurança, tá? Uma coisa bastante interessante que tem aqui no Azure AD é um proxy de aplicativo, tá? Então, o que é que ele faz? O proxy é aquele cara, né, fica no meio campo fazendo a comunicação entre o mundo externo e o mundo interno. Então, para quem tem alguns recursos como acesso remoto, né, ou aplicações web locais, você pode publicar isso, né, pelo proxy do aplicativo aí do Azure, do AD do Azure, tá? E usuários de fora vão acessar como se fosse pelo URL, você vai passar um URL para o usuário e ele vai entrar e ele vai passar todas aquelas questões de segurança de novo. O cara vai entrar nessa minha aplicação web, vai ter um acesso remoto ao meu ambiente. Então vamos lá, vou pedir a credencial dele, eu vou pedir o multifator, eu vou fazer todas as análises de, de comportamento desse cara, né? Vou ver os privilégios que ele tem e a partir disso aí, se ele se encaixou em tudo isso, ele vai abrir minha aplicação web, ele vai abrir o acesso remoto que eu dei a ele naquela aplicação, tá? E isso de uma forma, pessoal, de uma forma bem simples. Então é muito simples de usar, né? Então você, para a questão aqui da proteção, você não precisa mais ter nesse caso aqui, criar uma regra de publicação no seu Fire, né? Ter proteções específicas para publicações de servidores web. A gente sabe que nem todos os clientes ele tem um appliance, né, de Firewall de última geração, que tenha recursos de proteção específica para estar trabalhando de publicação de servidores web, né? Então, por esse mecanismo aí, a gente consegue fazer uma publicação de uma forma segura, né? Porque ele vai publicar um URL para mim, que ele vai passar por canais de autenticação e de validações até o cara ter acesso à minha aplicação, ao meu ambiente, tá? E é muito econômico, porque, como eu disse, você acaba não se preocupando muito com infraestrutura, né? O que a gente pensa do melhor mundo para a gente publicar um serviço web nosso, né? A gente está com um serviço dentro de casa, ou até mesmo o Azure, não é só um premise, não. Eu estou falando de serviços que está lá na nuvem também. Então, você tem um servidor que está lá na nuvem, está no Azure, você criou sua aplicação lá, web na nuvem, como é que você está publicando esse serviço, tá? Então, aqui, utilizando esse recurso, eu não vou precisar ter um firewall de borda para estar fazendo esse tipo de análise, eu não vou precisar que esse firewall tenha recursos de proteção web mais avançados para fazer isso, eu não vou precisar que esse servidor esteja numa rede DMZ lá,
Então, eu já elimino muitas camadas que eu ia precisar me preocupar de infraestrutura, né? E muito facilmente eu faço essa publicação desse serviço, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui como é que funciona um pouco essa arquitetura, né? Então, você vai lá no Azure AD, tem a função de proxy do aplicativo, você vai dizer quem é seu proxy, para acessar essa sua URL. Qual é o endereço? Você vai configurar o endereço, ele vai gerar uma URL nova para essa sua aplicação, também é customizável, tá? Você pode criar essa URL nova, pode ser uma que a Microsoft já lhe forneça, um domínio dela lá, tá? Ou você pode também, essa URL, esse domínio que você vai colocar, pode ser um domínio seu registrado. Fica a critério, tá? Então, esse domínio que o proxy vai gerar é o que você vai distribuir para os seus clientes. Então, na hora que ele for acessar, ele vai bater no Azure AD, né? Com essa requisição, porque é um URL do Azure lá, ele vai no Azure AD, o Azure AD passa um token para ele de volta, com esse token ele vai para a aplicação, né, do proxy, aqui, por serviço, ele cai no conector, o conector vai no AD, valida todas aquelas informações que você passou aqui do Azure AD, suas credenciais, multifator, a condição que você colocar para que o usuário tenha acesso àquilo, tá? Então, aqui ele vai, volta para o cara, o conector do proxy, aí o conector do proxy, agora sim, ele, depois de toda a segurança, ele manda a requisição lá para o seu servidor web. Quando chegou aqui no servidor web, ele já manda de forma já transparente, já manda para o usuário, e o usuário vai abrir a tela lá, já autenticado, e vai acessar sua aplicação, tá? Então, você vê que, tá uma publicação, é só um endereço, é só um endereço, né? Você só passou para o seu cliente lá um URL para ele. Mas, até ele chegar a ter o acesso, ele passou por várias camadas de segurança. Não só uma publicação que você vai e joga o IP na nuvem, registra um domínio, e o cara já vem direto, já bate lá dentro do seu IS, do seu Apache, o cara já vem lá dentro da sua aplicação. Isso deixando sua aplicação vulnerável a ataques, né? Ataque não é o do cara só acessar a sua aplicação, a sua aplicação vai estar publicada diretamente, e aí tem várias soluções aí dos hackers aí, né, dos atacantes, que ele vai lá, ele não quer mexer na sua página, não quer saber o que é que você tem informação, ele quer entrar direto no seu Apache, no seu IS lá, né, no seu SharePoint, ele já quer ir direto nisso aí. Aqui você já tira essa camada, tá? Seu serviço não vai estar publicado de uma forma insegura. Tranquilo? Aí, pessoal, como eu falei antes, né? O AD que você tem local, ele é diferente, a estrutura é diferente lá na nuvem. O AD Connect da nuvem é um domínio, né? Pode ser com o mesmo nome que o seu domínio interno, lá pode estar. No exemplo nosso da ITP, a ITP, o nosso domínio é ITP Soluções, e no Active Directory da nuvem é ITP Soluções também. Só que a estrutura é separada, são federações distintas, tá? Por isso que eu tenho que ter um agente, que é o AD Connect, que faz esse sincronismo aí, de usuário, de senha, de grupos, para fazer esse sincronismo, para que na nuvem eu tenha os usuários, tá? E aí, a gente sempre ficou pensando, poxa, mas eu queria usar o cliente VR, eu queria usar o AD da nuvem, eu não queria mais usar meu AD local. Só que a gente não tinha como, eu não tinha como fazer. O AD da nuvem ele só gerenciava usuários e grupos, né? Usuário e grupo, eu não tinha como ingressar um computador no domínio, eu não tinha como criar GPO, eu não tinha como fazer algumas ações que no modelo antigo eu fazia, né? E aí a Microsoft lançou aí o Active Directory Domain Service, tá? Eu continuo com AD Domain, o Azure AD Directory, tá? Para fazer a gestão dos meus usuários. E entrou esse novo cara aí, tá? Esse é o novo serviço. O que é que esse novo serviço traz aí? Então, ele traz justamente o que estava faltando para eu dizer, opa, agora eu posso ter meu AD na nuvem como serviço. Eu não preciso ter mais, em alguns casos, meu AD local. É claro que a gente vai ver alguns cenários aí onde a gente pode usar, ou por que não usar, mas hoje já existe essa possibilidade, tá? Então, com esse serviço, o que é que ele trouxe para mim?
eu consigo ingressar máquinas no domínio, né? Com o AD normal do Azure, eu não consigo chegar lá e dizer a ele, ó, essa máquina domínio, eu vou entrar no seu AD, eu não consigo. Lá, ele só faz a gestão de usuários, né? De usuários e os grupos, aquela parte da segurança lá. Se eu quero fazer um domínio gerenciado, né, que as máquinas entrem no domínio, é esse recurso que veio. Então, as máquinas entrou no domínio, agora eu posso criar políticas de grupo, né? As GPOs, ter aquelas estruturas de OU, né? Vou lá criar OU de computadores, usuários terceirizados, eu começar a ter aquela mesma gestão que eu tinha. Então, protocolo LDAP, autenticação por quebra. Então, eu posso fazer os firewalls hoje, né? Que são a autenticação para usuários, eles vão continuar tendo integração aí com a AD da nuvem, né? A gente vai poder fazer esse tipo de configuração e ter a autenticação aí da Sing Sign-On dos usuários, né? E ele funciona tanto para organizações híbridas, tá? Quanto para organizações somente em nuvem, tá? E aí eu vou explicar aqui no cenário como é que ele funciona na híbrida, já que eu disse a vocês que eles são domínios distintos, tá? Então, quando eu instalo esse recurso, num cenário híbrido aqui, eu tenho meu AD, o meu Azure AD da nuvem, eu tenho o serviço de domínio da nuvem, né, que vai permitir eu criar políticas de grupo, as GPOs, né, que eu possa a questão do DNS, né? Então, as máquinas todas da nuvem que eu ingressar no domínio do Azure, eles vão pegar as políticas do Azure. Então, tudo que eu configurar de GPO, né, tudo que eu configurar de permissionamento, do DNS, ele vai pegar por aqui. Então, a unidade organizacional que eu colocar ela vai estar no AD Service da nuvem. Essas configurações do AD Service da nuvem, essa U que eu criar, essa GPO que eu criar, ela não é replicada no seu AD on-premise, no seu AD tradicional. Como eu disse, eles são domínios distintos. Assim, Ângelo, mas e aí? Eu posso ter uma máquina no meu ambiente aqui, on-premise, mas que ele seja gerenciado por esse AD da nuvem e pegue GPO da nuvem? Pode, sem problema. Agora, ele não pode estar ingressado no seu AD local. Você vai, é como se ele fosse ingressar num AD de outra empresa. Você vai pegar ele no DNS lá, vai botar o DNS do serviço do AD da nuvem, e ele vai ser registrado no AD da nuvem, e todas as políticas e a gestão desse dispositivo vai estar na nuvem. O AD local não vai ter esses objetos, não vai fazer a gestão, não vai aplicar políticas a esse usuário, tá? Então, você pode ter o AD local, fazendo a gestão dos seus computadores, do seu ambiente local, tá? E o AD da nuvem, com o Domain Service da nuvem, fazendo a gestão de seus servidores da nuvem, né? Suas publicações de servidores web aqui da nuvem. Então, você criar toda a organização de OU lá para os servidores, que aí você já entra o WSUS, que vai aplicar tal servidor de atualização, de homologação da nuvem. Então, você já faz a gestão da nuvem com o controlador de domínio da nuvem, tá? E o interno, o do interno. Lembrando que aquelas aplicações de segurança de autenticação é indiferente se o usuário está na nuvem ou ele está local, tá? Porque quem faz isso é o Active Directory. Então, o Active Directory ele faz essa relação de usuário, de permissionamento, de tudo que eu falei, né? Então, ele é geral, tá? Mas a questão de gestão de serviço de domínio mesmo vem para o Domain Service, e aí os objetos de computadores que ingressarem nesse domínio aqui, pelo Domain Service, eles não vão constar aqui. Então, eles não vão ser aplicados em computadores que tiverem aqui embaixo e vice-versa. Beleza? E aí a gente tem o gerenciamento total em nuvem. Então, meu AD, eu não preciso ter mais uma máquina, um Windows no meu ambiente com Windows Server, eu não preciso mais me preocupar em fazer backup desse servidor de domínio,
eu não preciso mais me preocupar em atualizar patch de segurança, em renovar a garantia para essa máquina, ou sei lá, é uma máquina virtual, né? Tá preocupado com como é que estão acessando, tá preocupando com o sincronismo, a replicação com o meu AD secundário, como é que vai funcionar, como é que não vai, não. Você acaba eliminando tudo isso. Você acaba eliminando tudo isso porque o seu AD está como um serviço na nuvem, então ele sempre vai estar disponível, né? Ele já tem as rotinas de backup do próprio Azure lá, então quando você contrata esse serviço, ele já vem a quantidade de backups que vai ficar disponível para você, tá? Você para a preocupação da gestão física de software, de atualização do produto, né? Isso acaba. Então você tem só seu AD lá, e você vai esquecer todos esses pontos. Aí você pode me perguntar, beleza, Ângelo, eu estou com meu AD na nuvem, minhas máquinas locais logo nesse cara, meus serviços estão lá, mas como é que eu faço para gerenciar esse cara? Como é que eu faço para abrir lá e criar um OU nova, para eu poder criar um usuário a partir daqui que nem eu fazia antes, que eu não estou acostumado com a nuvem estar mexendo lá, como é que eu faço isso aí? Tá? Então, o que é que você vai precisar para gerenciar? Você vai precisar ter uma máquina, tá? Windows Server, e você vai lá nessa máquina e adiciona as features de domínio. Só as ferramentas, não é botar uma rule aqui, né? Não é a solução de AD aqui, é só a ferramenta, só a feature aqui, você vem, habilita ela, né? E a partir desse servidor, né? Desse Windows Server, esse Windows Server pode ser uma máquina do seu ambiente, eu botei tudo para nuvem, mas eu ainda tenho no meu ambiente aqui tem uma máquina, vou subir uma máquina virtual, vou utilizar isso. Ou mais comum, que é o que? O cliente ele está na nuvem, então bem provável ele já tem outro serviço na nuvem, ele tem um servidor web na nuvem, ele tem outra aplicação na nuvem, e ele chega nesse servidor e instala as ferramentas. Não vai ter uma sobrecarga no servidor só com as ferramentas, né? E aí essas ferramentas são aquelas mesmas da gestão do domínio, né? Então você vai entrar, vai abrir aqui a administração aqui de usuário e computadores. Aí ele vai abrir lá e vai pedir para você se conectar a um domínio. Aí você vai botar o seu domínio do Azure lá, vai passar a credencial de acesso, né, de administrador lá do portal do domínio, como se fosse um administrador do domínio tradicional. E aí ele vai abrir toda a estrutura, aquela igual a que vocês já estão acostumados hoje, tá? Então, lá a gente vai tratar aquela questão de segurança também, de senha, o script que vai executar no servidor, bloquear a área de trabalho, todos aqueles ajustes de GPO que cada ambiente tem o seu, uma instalação via script, né, uma instalação remota, customização. Então, tudo aquilo que a gente tinha, a gente vai fazer da mesma forma, com a mesma visão. Isso ainda levou essa forma lá para dentro. Então a gente não vai precisar aprender de novo como é que a gente vai fazer aqueles passos, como é a questão de GPO, ficou diferente, meu Deus, e agora? Não, cara, no dia a dia isso aí vai ser transparente, tá? Então aqui, você vai poder, né? Quando você tem a permissão administrativa lá, o cara vai conseguir criar GPOs e aplicar, né, aos computadores do domínio gerenciado, administrar DNS, né, personalizar aqui as OUs, né, e obter o acesso aos computadores gerenciados, né. Então é se autenticar remotamente no computador de um usuário para poder fazer alguma ação, conectar em um servidor, tudo. Então isso aí continua normalmente tendo acesso com esse serviço do Domain Service, tá? Aí a gente entra agora, o que é que ficou de fora? Se eu indo para aqui. Como é um serviço da Microsoft, né, está entregando um IAS aí, né, um domínio IAS para a gente, tá? Um Active Directory como um serviço. Lá dentro da estrutura da Microsoft, ele tem a gestão do esquema desses domínios, né? Então,
Eu não vou conseguir estender um domínio. Ah, não, eu tenho um domínio aqui ITP, agora eu vou botar filial.itp.com, outro domínio. Eu não consigo. Outra coisa que eu não consigo é ingressar remotamente, que nem a gente fazia, né? Vou acessar o AD, você acessa remotamente o Windows, né? E de lá você gerenciar, então não tem esse tipo de acesso, o acesso é só pela ferramenta, né? Então vai ter que ter um Windows Server instalado com as ferramentas de domínio para você fazer a gestão, né? Eu não consigo colocar um controlador de domínio secundário, né? Então, Ângelo, eu tenho lá meu domínio da nuvem, e eu vou instalar um Windows Server aqui e vou fazer com ele que seja domínio secundário. Não, isso não se consegue, tá? Você não consegue aumentar a sua federação aí. A gente não consegue ainda fazer relação de confiança, tá? Então, eu tenho um domínio, que nem a gente faz hoje, né? Eu tenho um domínio XPTO, domínio da ITP, e eu crio uma relação de confiança lá entre as federações e usuários entre essas empresas conseguem acessar recursos aí entre eles. Então, a gente ainda não consegue isso, tá? Tá em roadmap aí da Microsoft, essa questão de relação de confiança, tá? A gente pode ver isso aí em uns recursos futuros aí, tá? Mas eles já pensaram nisso aí. Acho que vocês já ficaram se pensando aí, se eu queria fazer que ele sincronizasse, né? Que a gente faz 2 ADs, se eu queria que o da nuvem sincronizasse com o local, acho que ia ficar mais bacana e tal. Mas assim, a tendência, pessoal, é que seja tudo em nuvem, né? Hoje você vê as empresas, muitas empresas vão. Antigamente a gente ouvia falar pouco, né, da nuvem, hoje não, hoje há 2 anos, 3 anos aí, para a gente aqui no estado já tá vendo isso muito real, a gente já tem alguns clientes que já estão inteiramente na nuvem, né? Outros ainda estão nesse modelo híbrido interno, indo para a nuvem, mas com a tendência sempre de diminuir essa infraestrutura local, né? Então, o que é que a Microsoft já está pensando? Cara, eu estou pensando que vocês vão utilizar os recursos de domínio todo na nuvem, como serviço. Você não vai precisar se preocupar com máquina virtual mais, você vai ter uma máquina local para estar com segurança, para preocupar em atualização, em garantia para esses equipamentos. Se ele está já botando tudo isso para vocês como serviço na nuvem, tá? Então, eles estão aí com essa intenção de ainda pensar em fazer essa relação de confiança, mas eu acredito que o ideal é a gente já ir pensando em utilizar o recurso 100% nuvem, tá? É claro que cada cenário aí a gente tem que estar pensando e avaliando, tá? Então aí já pegando esse gancho aí de cenário, né? Então a gente vai entrar aqui e pensar em alguns cenários, tá? Então, alguns cenários aí que a gente vai estar trazendo para você. É um cenário hoje mais tradicional, eu já vim falando um pouco, pode ter até alguma imagem aí em outro ambiente, né? Eu tenho meu AD local, AD Connect, indo para a nuvem, né? Eu posso ter alguns servidores na nuvem, eu posso ter algumas aplicações, e aí esses acessos, essas autenticações estarem tanto no AD da nuvem quanto do AD local, tá? Então hoje, alguns clientes nossos que têm Office 365 já funcionam nesse nível, né? Então, o cara comprou um Office 365, ou um Microsoft, né, 365, e vai ter 100 contas de e-mail lá para a empresa dele. Ele não vai chegar na nuvem e cadastrar os usuários todos, tal. Ele vem aqui no AD dele local, manda sincronizar todos esses usuários com o AD da nuvem, e aí ele vai lá e aplica as permissões, aplica as configurações, tá? E quando os usuários foram logar, logam direto no AD da nuvem, no serviço, tá? Hoje a gente já vê isso bastante sendo utilizado, né? Mas aí você fala, Ângelo, pô, mas e aí, o AD aqui, eu não quero mais uma infraestrutura local, eu quero que vá na nuvem, mas eu não quero usar todo o serviço lá do domain server, eu não quero, eu ainda quero continuar com o meu domínio. Então a gente pode utilizar uma estrutura de eu pegar, subir infraestrutura local de servidores, né, tudo para a nuvem, chegar lá na nuvem, criar uma máquina virtual, um Windows Server, subir a ficha de domínio e fazer a integração com o AD, de novo usando o AD Connect, com o AD do Azure, tá? E aí eu fecho uma VPN
com Azure e minhas máquinas locais, meus usuários, das minhas filiais, da minha matriz, só precisam fechar a VPN e vão continuar se autenticando no domínio normal, pegando as mesmas políticas, fazendo como você fazia antes de ir para a nuvem. Por quê? Porque ele é uma máquina virtual do mesmo jeito. Um servidor de domínio do mesmo jeito. Você só tirou ele de físico ou virtual dentro do seu ambiente e mandou para a nuvem. Né? A única coisa que você vai ter aqui é que o DNS, que vai estar aqui nesses servidores, é o IP agora que você colocou do domínio na nuvem. Fazendo isso, é totalmente transparente, tá? Então, hoje na ITP a gente tem esse cenário. Hoje a ITP, todos os nossos serviços, né, para quem é cliente nossos aí, já sabe aí, então, nosso monitoramento, nossa solução de backup, né, que a gente tem, uma solução de backup que a gente armazena backup dos clientes, então alguns clientes replicam backup para a nossa estrutura, e a gente tem lá uma estrutura que a gente pode restaurar as máquinas virtuais desse cliente, a gente faz a retenção correta dessas máquinas, desses backups, então a gente tem esse serviço lá, né? O iTop, né, que é nosso sistema de chamado, está na nuvem. O nosso file server hoje a gente usa o OneDrive para esse tipo de serviço, né? Então que supriu muito bem no ambiente da gente. Então todo mundo usa o OneDrive com pastas compartilhadas e aí a gente aplicando essas questões de segurança, de multifator, tá? Então hoje nosso serviço da ITP é 100% nuvem. E quando a gente chega lá na ITP, a gente chega, nosso firewall já tem uma conexão de VPN aí, PSEC segura com o firewall da nuvem, né? Então a gente tem Sophos local, a gente tem Sophos na nuvem, uma VPN fechada, 24 horas. Então quando a gente chega na ITP e loga na internet, ou entra na rede, que diga, é que entra na rede automaticamente já está tendo acesso ao nosso ambiente. E de casa, né? Como a gente está aí todo mundo em home office, nós estamos nesse mesmo cenário, né? Só que em vez do firewall fechar essa conexão, a gente, usuário, via client VPN, bate lá no Sophos da nuvem e estamos tendo acesso aos nossos servidores, aos nossos recursos aí, tá? Aí a situação aí que a gente tende a avançar, né? E aí é o que a gente tá, que a Microsoft trouxe aí com a DDN, o serviço de Domain Service, né? É a gente utilizar somente como serviço. Eu não precisar mais daquele objeto ali da máquina virtual, né? Eu não precisar mais ter uma máquina Windows ligada, consumindo, sei lá, licença, vou ter que pagar licenciamento, ou você optar pelo licenciamento lá na hora de fazer o deploy, né, da máquina virtual. Você tem a opção de já, ou você inserir uma licença sua, ou você criar a máquina já com a licença já a Microsoft colocando aí nos custos mensais, tal, né, de utilização da máquina, né? Então, assim, eu não quero ter esse custo da máquina ligada lá, consumindo recurso por ela estar ligada, consumindo licença, eu tenho que me preocupar com atualização de patch, eu tenho que me preocupar com se o serviço vai rodar, se não vai, com backup. Não, eu quero, rapaz, não, com o meu ambiente, eu quero só como serviço. Então, a gente vai, contrata o serviço, e aí a gente consegue fazer toda aquela gestão de usuário, aplicação de patches, como eu falei, aplicação das GPOs lá, né, script, tudo que a gente fazia, tudo como serviço, né? Vou publicar meu servidor web aqui, utilizando o web proxy, lá do AD, né? Com toda a questão de segurança, tudo. E meus usuários, para eles, isso aqui tudo vai ser transparente, tá? Eu não vou precisar tá me preocupando mais com a gestão de sistema operacional, de nada. E a gestão, por eu estar utilizando ainda aquele tipo de ferramenta, aquele dashboard, do mesmo jeito que eu usava antes, a migração para esse para o AD como serviço, ela é bem mais tranquila. É claro que tem que ter a preparação para isso, né? Não é só você clicar num botão, vai estar pronto aqui, é só você abrir e já vai estar uma estrutura para você entrar. Então tem todos os passos, né? E o planejamento de você criar esse domínio lá na nuvem, né? Então, saber como criar os recursos específicos de DNS, recurso específico para domínio, esse seu domínio vai ser igual ao de dentro de casa, ou vai ser um domínio diferente, não é igual, então eu tenho que me preocupar como é que eu vou fazer para serviços que eu tenha publicado com esse nome, não acabar as máquinas se perdendo, aí, então tem alguns passos, né, e cuidados
que a gente tem que levar em conta na hora que a gente vai tomar essa decisão, tá? Possa ser que tenha algum pré-requisito que acabe, não vou conseguir fazer esse cenário totalmente em nuvem aqui, porque minha aplicação usa alguma coisa, um script que ele conectava lá na base do AD, e a parte que ele conectava na base, ele me trazia uma resposta, e a partir disso eu populava outra aplicação. Então, algumas coisas, né, nesse nível, a gente sabe que tem alguns clientes que têm algumas ações dessas, pode ser que ainda não esteja preparado, tá? Então, aí você, Ângelo, ainda não estou preparado para usar como serviço, não, porque eu tenho uma aplicação específica que ela roda um script que vai na base do AD e me traz uns objetos e volta, tal. Pode ser que a gente não consiga alguma coisa nesse nível, mas a gente pode, vamos fazer daquele outro tipo lá, vamos botar o AD já na nuvem, vamos começar a migrar esses serviços que é mais tranquilo, vamos migrar para a nuvem, vamos subir a máquina lá e vamos colocar na nuvem. Ângelo, mas o custo dela? A gente pode desligar ela à noite, né? Não vai ter nenhum usuário, o meu horário de expediente, todo mundo de autenticação, eu tenho um horário definido para eles fazerem isso, então eu vou desligar a máquina. Ângelo, mas se eu desligar o AD, o pessoal em casa não vai agora conseguir entrar no e-mail, não vai conseguir entrar no OneDrive. Não, eles vão conseguir, porque a base de usuário ainda está aqui, né? No Active Directory como serviço. Não é o domain seller, né? Então é só o Active Directory, ele está lá, é ativo, é um serviço da Microsoft que está ativo, e ele está com o sincronismo da senha e tudo. Então, à noite a gente pode desligar esse cara, entendeu? Então, assim, tentar imaginar um mundo a gente já seguindo, né, para a nuvem aí, ou sendo esse modelo híbrido, mas com o servidor, o AD na nuvem, né, ou já indo né, bem planejado, com análise aí, já indo para ele 100% como serviço aí, fazendo a junção do Active Directory, do Azure, com o Domain Service também, tá? Então, aqui são as formas de licenciamento, né? Então, o Azure AD, ele vem gratuito, ele vem uma versão Microsoft 365, né? E ele vem as prêmios. Então, basicamente é assim, pessoal. A gratuita é como eu disse, você comprou uma conta do OneDrive. Eles vão mandar, pedir que você cadastre seu usuário e o seu e-mail e senha. Na hora que você fazer esse cadastro aí, automaticamente você cria um domínio seu lá do Azure AD. Isso já vem grátis para você. Por quê? A partir daí você já pode compartilhar uma pasta do seu OneDrive com alguém, né? Já pode ver a questão de acesso, né? Então, no Office 365 aqui, né? Então, no SharePoint, você já pode dar acesso às pessoas no SharePoint, pode adicionar usuário, né? Aí você compra mais uma licença, já adiciona mais um usuário para ter acesso às soluções de e-mail, a solução de SharePoint, a solução do Project, do Vision Web, aí, do Word, né? Das ferramentas aí do Office mesmo, né? Então, você gratuitamente já consegue ter esses pontos. Ângelo, então, o que é que falta aí? Então, para todos aqueles recursos que eu falei de segurança, né? De multifator, de acesso condicional, de proteção de entidade, gerenciamento dos usuários, isso requer recursos avançados, né? Então, são recursos prêmios. Então, recursos prêmios, aqui a gente tem prêmio P1 e prêmio P2, tá? E aqui, a gente, no prêmio, aí vem alguns recursos de proteção de usuários, de computadores, né? Entidades híbridas, gerenciamento avançado de acesso a grupos, então, trabalhar controle condicional. E no 2 aqui já entra mais aquela parte de governança, né? Do gerenciamento, das notificações, dos relatórios. Então, dependendo do nível, né, de segurança que você queira implementar no seu ambiente, a gente vai fazendo as evoluções, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Tem o AD Connect também, que é outro serviço, né? Você já
já conseguiram já aí pelos slides, tem o AD Connect e tem um Domain Service, né? Então, o Domain Service, ele não é um recurso de licenciamento a mais que você vai fazer no AD, não. É um serviço mesmo que você vai adquirindo, tá? Deixa eu ver isso aqui. Então, ele é cobrado por hora, tá? Então, você vai lá, habilita esse serviço, e esse serviço aí, ele é cobrado por hora. E aí ele vai perguntar o que é que vai determinar qual é o nível que você vai. Aí o padrão, é Enterprise, é o Premium. Aí ele já mostra aí a carga de autenticação. Então, quanto autenticação tem no seu ambiente? Quantas pessoas por hora se conectam nos seus aplicativos, se conectam nas suas máquinas? Qual é a incidência disso? Quantos objetos vão ser gerenciados? Quantos usuários, quantos grupos, quantos computadores, tá? Então, aí você vê que 3.000 aí, picos de autenticação por hora, acho que já, para a maioria dos ambientes aí, isso aí já tá bem aceitável, né? Dos 25.000 objetos, e uma frequência de backup a cada 5 dias. Cada 5 dias ele vem e faz o backup do seu AD. Isso já está contratado, tá? Então aí você pode, Ângelo, eu quero usar os serviços do Azure, mas eu não quero ainda subir como domínio. Não tem problema. A gente usa o serviço do Azure e aplica todas aquelas questões de segurança. Então, a gente só vai trabalhar ainda com o usuário, não vamos ter ingressar máquinas no domínio, né? Não vamos ter aquela GPO aplicando por aqui, mas vamos já trabalhar a parte de segurança, né? Ou então, Ângelo, eu quero o seguinte, eu não quero a parte de segurança, mas eu quero já ter só um domínio como serviço. Então, beleza, a gente continua utilizando o gratuito, não vamos partir para todos aqueles quesitos de segurança que a gente viu, mas eu vou ingressar o serviço do Domain Service. E aí, já estou com o domínio todo na nuvem, agora já está funcionando, eu vi que é bacana tudo, vamos trabalhar em cima agora muito de segurança. Aí a gente vai, eleva o nível do AD, do Azure, do Azure AD, e aí a gente agora começa a aplicar a segurança que a gente sabe que a gente precisa para o nosso ambiente, tá? Pessoal, acho que é isso aí. Eu deixo aberto aí. Se o pessoal teve dúvidas, se tem alguma coisa, pode falar, tá? Vou deixar um tempinho aí. Felipe, Tô por aqui. pessoal aí, o que achou? Alguém pediu alguma coisa? Como é novo, né? A galera deve estar botando na internet pesquisando para me fazer umas perguntas aí cabulosas, né? Olha aí, o Eduardo tá querendo fazer uma pergunta. Pode tirar o microfone, Eduardo. Pode falar aí. Pessoal, bom dia. Opa, Eduardo, bom dia, meu irmão. Aí, mais uma vez, show de bola. Tudo jóia. É rápido, é o seguinte, se você optar por uma configuração não híbrida, ou seja, você teria um AD e o serviço rodando em nuvem e um local. Na falta de um link para a nuvem, no caso, vamos citar num caso mais específico de uma empresa no interior que tem poucos recursos de internet e de redundância de internet, né, de boa qualidade. A ausência desse AD, se eu optasse por somente na nuvem, eu ficaria os usuários ficariam sem acesso, né, aos recursos. Era essa a pergunta. Acho que essa é a pergunta, né? Uma boa pergunta, mas é sempre aquela pergunta dos serviços em nuvem, né? É a preocupação que muita gente tinha sobre serviços em nuvem. Porque não é só a questão do AD, né? Tá na nuvem, né? Então você pensa que hoje suas aplicações web vão estar lá, né? Seus e-mails, tudo, servidores, né? Então tudo vai estar na nuvem. Então você precisa de internet hoje, né? Para acessar esses recursos, né? Lembrando, por exemplo, o e-mail, né? O e-mail, todo mundo usa e-mail na nuvem. E aí, fiquei sem internet. Cara, você ficou sem o e-mail. Não vai ter. É claro que você continua tendo alguns serviços internos funcionando,
né? Hoje ainda, em ambientes híbridos, continua funcionando, mas você ficou sem um serviço, né? Como você falou, ambiente híbrido aí, tá? Lembrando, no ambiente híbrido, os usuários, os computadores, eles vão estar logados, né? Vão estar autenticados no AD local. O AD da nuvem, se ele tiver um domain service implementado, ele vai estar gerenciando os servidores da nuvem, usuários que forem criados só na nuvem, né? Então, seu ambiente local continua ainda com os acessos normais, né? Esse caso aí que você falou, o impacto seria você estar utilizando só o serviço do AD mesmo, na nuvem, como somente nuvem, né? Não ter essa questão do sincronismo, não ser híbrido, né? Aí sim, realmente, você fosse a internet, você não ia ter essas questões da autenticação, poderia causar alguma coisa. Mas assim, acho que hoje, Eduardo, a gente entende ainda que em alguns lugares no interior ainda tem um pouco de dificuldade, mas na grande maioria, né, a gente vê aí que, pelo menos nos nossos clientes, a grande maioria deles, a gente já tem 2, 3 links de internet e já ficou muito, assim, a disponibilidade está muito alta, né? A gente não vê caindo e quando cai é muito rápido para voltar, né? Então, a taxa hoje de você se preocupar em ir para a nuvem ou não por causa de internet já diminuiu bastante. É uma preocupação, a gente tem que pensar cada cenário, claro, temos que pensar, né? Mas não é mais um grande risco aí, não é um empecilho muito grande mais essa questão de serviços em nuvem, tá? Espero ter respondido aí. Perfeitamente, muito obrigado. Eu citei o meu cenário porque você sabe que no interior do estado você tem serviços, alguns serviços que não têm qualidade, né? Sim. Então, foi por isso que eu citei essa questão. Obrigado, então. Beleza, mais alguém? Felipe aí, meu mediador. Não, acho que por enquanto tudo em ordem. Acho que é isso aí. Acho que, pessoal, tá os contatos aí, né? O vídeo vai estar lá no YouTube a partir de amanhã, como eu disse. Então, todo mundo tem os nossos contatos. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição. Acho que o Coutinho aqui levantou a mão aqui, o Anjo. Depois foi o Márcio, né? Isso. Eu acho que o Coutinho desistiu. Quer perguntar, Márcio? Então, pode ir. O Coutinho deve estar perguntando que hora eu vou acessar o ambiente dele lá para ajudar lá, tá com problema. Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia, Márcio. Eu trabalho já com o Office 365, né? E já há algum tempo, e sempre fiquei na dúvida de implementar o Azure AD. Surgem algumas dúvidas com relação ao meu ambiente. Se eu implementar, né, o pessoal vai passar a ter a identidade única, né? Lá é o standard business, se eu não me engano, acho que é o business standard, se eu não me engano. E o pessoal vai, em vez de migrar, usar o usuário do AD, vai passar a usar o e-mail, que hoje é utilizado, inclusive, no Teams e tudo, vai funcionar dessa forma? Isso mesmo. Quando você, no caso aí você, como eu disse, né? Se você já usa lá o Office 365, lá os e-mails, o pessoal, você já tem instalado e configurado o Azure AD, tá? O que pode estar faltando aí no seu ambiente é esse sincronismo entre o seu AD local e o da nuvem, tá? Então, o que é que vai acontecer aí no seu ambiente? Quando você fizer o sincronismo, o usuário, na máquina dele, ele vai logar normal, né? Vai botar lá Angelo.Santos, vai botar o usuário dele e a senha entrar, beleza? Quando ele for entrar no domínio, ele vai utilizar, se o e-mail dele for o mesmo do nome, né? Que geralmente a gente faz isso, né? O mesmo nome é o mesmo do e-mail lá. Então, como ele vai ter o mesmo nome, né? No domínio lá, e vai ser o mesmo nome no e-mail, tudo, ele vai sincronizar a senha lá no
no portal do Azure e ele vai ficar com uma senha única. Então lá ele vai, se eu entrava aqui no meu Windows como Ângelo.Santos, quando eu for entrar lá no Teams, no OneDrive, no Office 365 lá, em qualquer serviço, ele vai usar Angelo.Santos@ITT-Soluções. Tá? Ele vai sincronizar. Então isso aí vai facilitar muito para você. Ele não vai precisar ter duas senhas. Pode ser que o caso hoje ele tenha duas senhas. Ele tem o usuário dele do seu ambiente, o Ângelo.Santos, né? O Márcio Campos aí, e seu e-mail lá, Márcio.Campos, tem outra senha. E aí confunde muito. O cara, esqueci minha senha do e-mail, a minha senha local é a outra. Então, isso aí já facilita bastante. Então, vai ser um usuário único mesmo. Vai ser um usuário único. Quando ele sincronizar, se tiver a configuração correta de usuário com o nome do e-mail lá, na hora que você fizer o sincronismo, ele vai mudar o status lá de usuário da nuvem, né, do Azure AD, e vai ficar como usuário híbrido no status do usuário lá quando você entrar no portal da nuvem, entendeu? Entendi. E é possível também eu utilizar contas no meu AD local só para visitantes, por exemplo. Lá na empresa a gente tem uma política de, se o visitante precisar utilizar uma máquina para imprimir, acessar um e-mail, e esse visitante não necessariamente precisa acessar o nosso e-mail, nossa infraestrutura, né, de aplicativos e webmail. Isso. Então, eu posso simplesmente não sincronizar só aquele usuário, né? Por exemplo, Isso. né, o visitante lá, o nome da empresa, né? @empresa. Ele nem existe esse e-mail, né? Isso. Qual é a recomendação, né? As boas práticas aí. Na hora de você configurar essa sincronização, lá no AD Connect, que é o cara que faz esse meio campo, você vai dizer a ele quais são as unidades organizacionais, as OUs, que você quer sincronizar. Então você não vai chegar no seu domínio lá, geral, e vai dizer, sincroniza aqui. Porque senão ele vai levar seus grupos administrativos, suas contas de serviço, ele vai levar tudo que você tem ali, administradores de esquema, aquela coisa toda, para dentro do AD da nuvem. Então, o que é que a gente recomenda? Você tem uma estrutura, né, já organizacional, com os usuários ficam dentro dessa pasta, os grupos dentro dessa pasta, lá os grupos de setores, e aí você coloque para sincronizar as pastas realmente de usuários do seu ambiente que vão ter e-mail, entendeu? Entendi. As outras Perfeito. pastas lá de conta de serviço, conta de visitante, ela nem entra no sincronismo aí. E aí fica show de bola. Perfeito. Ok, muito obrigado e parabéns pela apresentação, viu? Foi ótimo e muito esclarecedor. Valeu, obrigadão. Obrigadão, Márcio. Acho que é isso então, né, pessoal? Mais alguém? Eu acho que o tempo aí da turma levantar a mão. E agradecer, né, Felipe, aí ao pessoal, porque foi quase uma live aí de Wesley Safadão, né? Porque, olha, 2h30. Rapaz, vocês têm que pode deixar eu falar não, viu? Otto aí, acho que Otto quer ir, Otto. Você tem a Otto, vamos lá. Então, eu vou falar para concluir a live do Safadão. Ô, Ângelo, pensando no cenário que eu tenho hoje na empresa que eu presto consultoria, a gente tem um Firewall Sophos em cada loja, né? Tanto na matriz quanto nas filiais. Então, naquele cenário que você falou lá de interligar via IVPN e PSEC, a gente teria que fazer uma conexão de cada loja? Nesse caso, sim. Ou então, na verdade assim, eu acho que no seu ambiente, se eu me lembro, todas as lojas já se conversam, né? Então Já se conversam, então ele só precisa ter acesso ao IP lá do domínio, né? Então poderia direcionar tudo para ter acesso a esse AD lá pela matriz e a matriz fechar a VPN, entendeu? E aí, é claro, a gente teria que fazer o teste, a latência, como é que tá, ficou muito ruim vindo para cá, então, esse outro link, que eu tenho uma latência muito alta, vamos botar ele direto conectado, isso aí é tudo estudo de caso, tá? Certo. Mas é a parte de redes aí é tranquilo. Beleza, ok. Era só isso, muito obrigado. Valeu, meu irmão, um abraço.
Tem uma pergunta aqui, Ângelo, do Coutinho. Ele levantou a mão lá, mas ele botou aqui no chat, tá? Ele perguntou aqui, em relação a usar como redundância, ocorrendo falha do serviço local, o serviço da nuvem assume? Pessoal, então, foi como eu falei, isso confunde muito, né? Todo mundo vai, até quando a gente vai estudar, quando a gente vai fazer as implementações, a gente sempre pensava que seria assim, mas como eu disse lá nas apresentações, eles são domínios, né, diferentes, são federações diferentes, então um não vai substituir o outro, porque eles não têm todas as regras, né? Ele não tem o grupo, as GPOs que estão num domínio daqui não estão no da nuvem, né? Ele não é um domínio secundário, ele não vai funcionar como um domínio secundário, né? Como eu disse, a gente não pode chegar lá, criar todo um AD da nuvem lá como serviço DS e pegar o meu de casa agora, dizer, esse é o secundário da nuvem, para eles fazerem toda aquela questão de replicações de objeto, sincronismo da base de dados, né? O ID de segurança, né, de alteração de um AD com o outro. Então, isso a gente não tem essa relação, né, de compartilhamento de informações entre esses domínios. Tenta imaginar que são domínios independentes, né, que estão sincronizando através de uma aplicação a base de usuário e senha, basicamente. Vamos botar assim para reduzir. Então, ele pode substituir o seu local. Isso aí pode. Agora, na falha de um outro assumir como redundância, não, porque aí seria, né, um AD secundário, né? Seria um AD a mais dentro do seu domínio, da sua floresta, tá? Eu acho que nesse caso aí, Ângelo, só se eu corrigir aí, você que é o especialista, né? Só se ele usar como estrutura, como serviço, né? Criar uma máquina virtual lá, instalar o AD, né? Fazer Isso. como usa local, mas criando uma máquina Boa. virtual lá na nuvem, né? Boa, Felipe. É isso mesmo. Aí ele cria essa redundância aí, que é como se fosse duas máquinas no mesmo local, só que essa agora vai tá na nuvem com a segurança e redundância lá na nuvem, né? E aí tudo que é do AD local, o secundário da nuvem vai estar sincronizando, replicando, e nas máquinas dos usuários vão estar todos os dois IPs lá em DNS, né? Vai estar o do local e do da nuvem, na falha de um, o outro assume e vão estar sincronizados aí, permitindo a continuidade sem problema do serviço. Beleza? Tranquilo. Agradecer mais uma vez todo mundo aí, obrigado. Eu queria só, pessoal, colocar aqui novamente uma imagem que eu percebi depois, tinha um erro em uma das datas do webcast, tá? O próximo não é dia 5, que é na sexta. Eu até falei que o próximo seria diferenciado, seria na quinta, mas no slide estava errado, estava dia 5, tá? Era dia 4, tá? Então, só corrigindo isso daí. Mas eu vou mandar, como sempre mando, para todo mundo as notificações aí. Beleza. Tá bom. Valeu, obrigado, Ângelo. Beleza, Parabéns aí. Muito bom. beleza, Tiru. Você é o Tiru, né? Se eu fui o WS, você foi o Tiru. Chega, como assim? Tirulipa, pô, não achou os dois? Ah, beleza. Tá bom. Jair. Valeu. Ah, Jair quer perguntar. Opa, Vai lá, opa. Jair. Será que ele não tá conseguindo? Ah, Aí foi Claudio que mandou ele perguntar, é certeza. deixa eu ver se ele botou aqui no chat. Ah, tá, que ele se confundiu. Ele errou e ia falar no chat. Acho que é isso mesmo, só. Tá. Tá bom, valeu. Um abraço, pessoal. Tô encerrando Valeu, agora, tá? pessoal. Depois estamos nos Tá, contatos tchau. aí. Valeu.